Pronto. Isaías, só confirma aí se está aparecendo para você que está gravando. Para mim aqui mostra que está gravando. Sim. Tá, né? Ok. Sim. Gravando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, mais um encontro. Né, estamos aqui reunidos para, né, mais uma noite de encontro no GISP, nosso grupo de estudo de estresse, de ecofisiologia do estresse de plantas. Aqui a gente toda quinta-feira se reúne. Travou o seu áudio, Jonathan. Para mim, travou ele aí. Pronto. Pronto, voltou ao normal. Pronto, então vou repetir, porque a internet está caindo aqui. Boa noite a todos novamente, né, sejam bem-vindos ao GISP, quem nunca tinha participado. Para quem não conhece, né, a gente é o grupo de estudo, né, em ecofisiologia do estresse de plantas. A gente se reúne aqui toda quinta-feira, né, para estudar temas de importância para o setor agrícola, com diferentes assuntos e também para diferentes culturas. Acho que a melhor forma de entender o GISP é que a gente faz esses encontros para estudar de uma forma descontraída. Então, o professor Gustavo, não estranhe se a gente fizer uma brincadeira de vez em quando, até porque nosso objetivo aqui, muitas vezes, as pessoas chamam de live. Daí a gente tem raiva que chama de live. Que o objetivo mesmo aqui é estudar, né, debater esses temas, fazer essa troca de conhecimentos e, principalmente, proporcionar esse contato entre a academia, o setor produtivo e as empresas públicas, ok? Hoje a gente vai estudar, né, um elemento que tem ganhado bastante destaque aqui no GISP, né? Não só no GISP, né, geral, como fonte de estudo, mas também para o nosso GISP Pesquisa, né? Nosso, né, grupo de... Deixa eu permitir aqui. De vez em quando eu vou parar porque eu tenho que permitir o acesso. Né, para o GISP Pesquisa, a gente atualmente está com uns trabalhos em campo, né, em parceria com alguns... com o professor Clístenes, que está aqui participando, e com alguns outros membros que são parceiros do GISP, ok? Então, né, hoje teremos a ilustre presença do especialista, né, da noite, Gustavo Santos, né, com o tema Silício na Agricultura. E teremos a moderação, né, do integrante da coordenação do GISP, o membro Isaías Carvalho. Além disso, também teremos a ilustre participação, fazendo menção honrosa, nosso primeiro especialista do GISP com o tema silício, né, o professor Clístenes Nascimento, que não só, né, é parceiro, como também é membro do GISP. Então, boa noite, professor Gustavo, né, seja bem-vindo, Gustavo, né, costumo chamar de professor, seja bem-vindo, Gustavo, ao GISP. Ficamos muito felizes por ter aceitado essa participação aqui, e não tenha dúvida de que o encontro vai ser extremamente produtivo. Isso já é uma coisa que eu adianto para você aqui no GISP, é sempre debate, conversa, diálogo, e essa é a vantagem aqui do grupo, ok? Maravilha, muito bom. Eu, antes de mais nada, queria dar boa noite a todos aí. Estou vendo que tem uma turma grande, já são 30 pessoas. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Precisar, eu falo mais alto. Então, okay. E queria agradecer também ao grupo, ao GESP, não é GISP, é GESP. Muito obrigado, nós estamos muito longe, eu estou em Minas Gerais, vocês estão aí no Pernambuco, não é isso? E então, para mim, é uma satisfação muito grande vocês terem me encontrado e me convidado para isso. É muito bom poder compartilhar com vocês algumas coisas que nós vivemos, que nós estudamos, e principalmente sobre esse assunto, que é um assunto que eu tanto vi na minha época de faculdade, e que até hoje também vejo, porque tenho a oportunidade de trabalhar. Posso começar? Acho que o professor Clístenes tem uma fala antes disso. Isso. É porque, vou falar agora, porque eu tenho que permitir os acessos aqui. Pronto. O Isaías ele vai passar, né, como é que funciona a dinâmica do grupo, né, como é que vai funcionar o encontro de hoje, né, e passar algumas informações que são importantes para quem está participando agora, ok? Isaías, a bola é sua. Boa noite, gente. Meu nome é Isaías. Eu sou o primeiro estagiário do GISP oficial. Eu sou aqui do Ceará. Eu curso Biologia na UVA de Sobral,
que é a Universidade Estadual Vale do Acaraú. O GISP, ele, como Jonathan falou, ele é um grupo que vai estar estudando a ecofisiologia do estresse em plantas. Nossos coordenadores tem como o Jonathan, o Elson e o Eduardo. Eles estão acompanhando aqui. A Ana, ela não pôde estar presente agora, mas vai estar dando uma entradinha no final do nosso encontro. Queria agradecer a participação do Gustavo com a nosso encontro de hoje, que vai ter como tema o silício na agricultura. De antemão, já deixo aqui nos comentários tanto o Instagram como o YouTube, que no caso são as duas plataformas em que os GIS vão estar publicando seus materiais. Também nós contamos o nosso grupo com a biblioteca virtual, que no caso vai ter alguns materiais de cada encontro específicos de cada encontro. Aí lá você vai pedir acesso, que vai estar na plataforma do Drive, e você vai ter acesso posteriormente. O que mais? Acho que... Agora eu vou explicar um pouco como vai ser a dinâmica do encontro de hoje. Primeiro, a gente vai ter a participação do professor Clístenes e, posteriormente, o tema específico, que no caso vai ser tratado pelo Gustavo. Após isso, a gente vai iniciar a rodada de perguntas e, posteriormente, vai ter o encerramento. De antemão, já peço para quem tiver com a câmera ligada, desligar e somente quando você precisar utilizar a palavra, ligar ela e o fone, caso precise. Caso não, você pode simplesmente mandar a pergunta no chat, que eu vou estar analisando aqui, anotando, e posteriormente, quando o Gustavo terminar, a gente repassa para ele começar a fazer as respostas. Ok, gente? Agora, a gente vai dar início... Tem alguma coisa a mais? Sim, só lembrando, quem não for fazer alguma fala, comentar alguma coisa, por favor, permaneçam com os microfones desligados, para não dar interferência, e as câmeras desligadas. Gustavo, aqui, a maioria do nosso grupo, por incrível que pareça, são pessoas que estão trabalhando no setor produtivo, são produtores, engenheiros, e muitos deles chegam cansados à noite, é um momento de descanso, então, às vezes, um ou outro deixa a câmera ligada, então a gente pede que desligue, porque esse encontro está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado no YouTube. Eu acho que não seria muito interessante, vocês aparecerem no momento de descanso, ok? É a primeira vez que eu vejo pedir para desligar. Eu sempre escuto pedir para ligar, para ver que o cara está lá. Aqui está sendo contado. É porque a gente grava todos esses encontros, entendeu? Aí quando vai mostrar lá pro YouTube, fica a pessoa lá, tipo, deitada, tomando seu chazinho, ou então com a perna aqui em cima da mesa, e tem que ter esse cuidado. Porque o material é um material de estudo que vai ficar posteriormente disponível. Tá então, certo. gente, a gente agora vai dar início ao nosso encontro com a participação especial do professor Clístenes. O professor Clístenes, ele já teve algumas participações aqui, tratando a primeira vez sobre silício. Ele é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal de Paraíba, possui mestrado e doutorado em solo e nutrição de planta pela Universidade Federal de Viçosa. E eu acho que só isso, né? A gente já pode dar início. Professor Clístenes, a palavra é com você. Uma boa noite a todas e a todos. Obrigado pelo convite que me foi feito hoje para prestigiar uma reunião de vocês, que eu acho sempre importante. Eu gosto muito do grupo de vocês, que é um grupo de jovens que está aí no sertão de Pernambuco e da Bahia, interessado em estudar, em desenvolver projetos nesses vários temas, entre eles o silício. Então, para a gente é sempre uma alegria muito grande estar dando toda a força que a gente puder e todo o apoio que a gente puder para grupo de gente interessada como vocês, em aprender e estudar. Então, a Ana Rita não pôde participar hoje, me pediu para vir aqui para dar um suporte para vocês, também ajudar em alguma discussão, se for o caso. Eu estou situado aqui em Recife, então cada um de nós está em lugares diferentes. Sou professor aqui da Rural de Pernambuco, e a gente tem desenvolvido já aí há uns 15 anos ou um pouco mais, talvez, trabalhos com silício, Não é a minha principal linha de pesquisa, mas é uma das minhas linhas de pesquisa, digamos assim, embora não seja a principal.
E nos últimos anos a gente tem até desenvolvido mais trabalhos. Hoje mesmo, coincidentemente, saiu publicado um artigo com silício aqui em cana-de-açúcar, aqui numa usina da Paraíba, com resultados muito bons. Depois eu vou compartilhar aí no grupo para todo mundo. Né? Então, e nós temos começado também a desenvolver trabalhos aí no Vale do São Francisco, né? Com manga e especialmente com uva. A gente tem concentrado muito em uva. Aqui, Gustavo, como não sei se você conhece a região ou já esteve por aqui, mas nós estamos, essa região aí que os meninos estão do grupo é o Vale do São Francisco, né? Uma região no meio do semiárido, mas que graças ao São Francisco, que vem aí do seu estado, né? E banha aqui a nossa fruticultura, a gente tem uma oportunidade única de produzir frutas o ano inteiro, né? Então, especialmente manga e uva, digamos assim, os carros-chefes, né? E o silício me parece ter encontrado um bom lugar aqui no Vale do São Francisco, porque o estresse é muito grande, entendeu? Então, nós temos estresse térmico, estresse de temperatura, estresse luminoso. Então, todos esses estresses que o silício pode dar uma força importante. E a gente já tem resultados, ainda não publicados, ainda estamos naquela parte da estatística, mas já mostrando que a uva respondeu muito bem, melhorando produtividade, melhorando qualidade, crocância em alguns cultivares de uva, né, com a aplicação de silício. Então, a gente está vendo essa região como muito promissora para o silício. É uma das regiões, provavelmente, que a gente vai ter os melhores resultados por conta dessa quantidade de estresse que essas plantas, principalmente a uva, né, que é uma planta, coitada, forçada a se adaptar a um clima desse, né, porque não é natural para ela, né? Então, ela tem respondido muito bem. Então, vai ser um prazer, mais uma vez, ter a chance de discutir esse tema aqui com o pessoal, com a sua presença agora. O Gustavo eu não conheço pessoalmente, né, mas ele disse que assistiu uma palestra minha há 11 anos atrás, né? Eu conheço muito bem o grupo de onde ele veio, né? Então, o professor Kornendorf, né, que ele trabalhou junto e ainda trabalha, né? Que foi um dos, podemos dizer, o pioneiro, ou talvez um dos pioneiros, né, do estudo de silício no Brasil. É meu amigo particular, eu conheci num congresso de silício na África do Sul, foi a primeira vez que eu encontrei, foi na África do Sul, nunca tinha encontrado no Brasil. Né? O professor Fabrício, que também foi cria lá de Uberlândia, né? A professora Mônica, que está em São Paulo. Então, o grupo de silício, a gente se conhece quase todo mundo, né? Porque não é muita gente assim que está trabalhando. Por isso que é importante, é um elemento que ainda tem muito a aprender e muito a divulgar, e as pessoas não conhecem a quantidade de benefícios que o silício bem aplicado e tal pode trazer para as culturas, né? Então, quanto mais chance a gente tem, como numa noite como essa, de discutir um pouco mais sobre silício, é uma oportunidade muito boa que eu espero que o grupo aproveite aí a experiência do Gustavo, né? Para a gente debater um pouco mais sobre esse tema. Então, é isso. Obrigado, vamos discutir silício, mais uma vez. Obrigado, professor. Muito obrigado. Depois dessa fala, não sei se ficou mais fácil para mim ou mais pesada a responsabilidade, mas muito obrigado. Muito obrigado, Clício, pela introdução. Então, vamos agora dar início à nossa apresentação com o Gustavo. Gustavo, ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia e é mestre em solo também pela Universidade Federal de Uberlândia. Foi integrante do grupo de pesquisa do Silício da Agricultura, que é um grupo bastante difundido ali no Instagram. Depois eu vou estar passando aqui o link. É bem interessante o conteúdo. De 2005 a 2017. E ele trabalha em projetos voltados à parte de manejo de adubação e inovação em nutrientes com uso de silício na cultura, como cana, milho e arroz. Ele é doutor em agronomia pela Universidade Federal também de Uberlândia. Ele também fez um doutorado de sanduíche pela CAPES, em Louisiana, pela Universidade State University. E ele trabalha na consultoria. Então, eu passo a palavra agora para o Dr. Gustavo, para dar início à apresentação sobre silício na agricultura. Então, tenham todos uma boa apresentação. Obrigado, Isaías, pela apresentação aí. Obrigado a todos pela presença. Eu prometo que eu vou ser breve, né? Eu acho que a gente tem muito mais para conversar em conjunto do que só eu falando aqui, certo? Deixa eu compartilhar minha tela e aí vocês, por favor, me falem
se consegue ver bem aí. Ok. Acho que é o Elson que está compartilhando. Foi o Elson. Elson, remove a apresentação, por favor. Só dando um aviso, Gustavo. Para quem quiser, ao final, fazer perguntas, tem uma opção no Meet que é de levantar a mão. Eu não sei se vocês conseguem observar, por exemplo, que aparece essa mãozinha no final. Se vocês tiverem pergunta, podem colocar as perguntas no chat. A gente tem um chat aqui ao lado. Vocês podem inserir as perguntas aqui. E ao final da apresentação, a gente repassa as perguntas para o Gustavo, caso vocês não queiram falar. Ok? Gustavo, a apresentação está ok. A gente está conseguindo observar aqui, assistir. Bom, então vamos ver um pouquinho aí a respeito do uso de silício na agricultura, né? Foi esse o tema que o Isaías e o pessoal do grupo me pediu para a gente conversar um pouquinho hoje à noite. A gente vê muito silício na indústria do aço, a gente vê muito uso de silício na parte de chip do computador. Lá nos Estados Unidos existe uma região que chama Vale do Silício, mas não tem nada a ver com agricultura, e sim com tecnologia, com equipamento e essas coisas. Mas sim, usa-se muito silício na agricultura, como o professor Clístenes já falou, e eu vou mostrar um pouquinho também de algumas outras coisas para tentar complementar a respeito do uso de silício na agricultura. Bom, não teria outra maneira de eu começar. Eu olho às vezes para cá, tá? Para a minha direita, porque eu tenho duas telas aqui e o meu slide está aqui, certo? Então, enquanto eu falo, eu tento olhar para vocês, mas vez ou outra eu vou precisar olhar para o slide. Ok. Não teria outra forma de eu começar essa apresentação sem falar desse grupo. Do mesmo grupo, da mesma forma que vocês têm esse grupo aí, para o estudo de estresse, aqui na Universidade Federal de Uberlândia existe o grupo de pesquisa Silício na Agricultura. Esse é um grupo muito forte, tá? Eu fiz parte dele por 12 anos, do meu primeiro ano de faculdade até o último ano do doutorado, eu participei desse grupo. Entrei como estagiário, depois fui ajudando os demais, trabalhei um tempo como laboratorista. Nós temos um laboratório aqui na Universidade Federal de Uberlândia só para análise de silício, tá? Esse laboratório é a base desse grupo. Ele é formado por estudantes de graduação, de pós-graduação, e ele tem parceria com empresa de fertilizante, lógico, as que produzem fontes de silício principalmente, né? Parceria com universidades do Brasil, por exemplo, a Universidade de Viçosa, e universidades de fora também, como a Universidade da Louisiana, que é para onde eu fui fazer uma parte do meu doutorado, também trabalhando com silício. Então tem uma expressão muito grande, esse grupo, para esse assunto, que é o uso de silício na agricultura. Tenho aí os contatos, eu deixei aqui para quem se interessar. Hoje ele é coordenado pelo professor Hamilton. O professor Hamilton, ele é braço direito do professor Gaspar. Como o professor Clístenes falou, o Gaspar foi um dos pioneiros do uso de silício aqui no Brasil. E o professor Hamilton fez muita coisa com ele, principalmente na parte de metodologia. Hoje, é ele o coordenador do GPSI aqui na UFO, certo? Para vocês terem uma ideia, hoje, uma empresa que quer registrar um fertilizante no Brasil como fonte de silício, ela precisa obrigatoriamente passar pelo grupo de pesquisa Silício na Agricultura aqui em Uberlândia, porque esse é o grupo, esse laboratório que eu comentei com vocês, que faz exclusivamente análise de silício, é esse time, é essa equipe que faz um teste que o Ministério exige, né, na hora de registrar uma fonte como fonte de silício, certo? Isso é mais uma informação que mostra para vocês aí o peso desse grupo, o grupo de pesquisa Silício na Agricultura da Universidade Federal de Uberlândia. Ok? Aí é um grupo aberto, tá? Esse grupo recebe gente de tudo quanto é canto do Brasil, gente de fora já veio passar um tempo aqui. Então, quem quiser vir conhecer Minas, comer pão de queijo e estudar silício aqui em Uberlândia, está convidado, tá bom? Eu trouxe aqui um breve histórico de como foi mais ou menos
o caminhamento aí da pesquisa, do estudo com silício no Brasil, tá? Em 94 foi quando começaram as primeiras metodologias, porque era difícil estudar silício. Já viu o professor Gaspar conversando algumas vezes a respeito disso? Como você vai estudar um elemento se não tem metodologia para quantificar isso no solo, na planta, no próprio fertilizante? Se você não sabe qual é o nível bom, qual é o nível crítico desse elemento, né? Então, a partir de 94 foi quando começou isso. Olha aqui para vocês terem uma ideia. Os primeiros experimentos usando cimento. Queria estudar silício, mas não tinha uma fonte de silício para ser estudada, né? Em alguns trabalhos foi aplicado cimento da construção civil como fonte de silício. Depois, algumas parcerias com os professores, principalmente dos Estados Unidos, né? O Detnoff hoje ele está na Louisiana, ele é um grande parceiro do Gaspar, já esteve no Brasil várias vezes, ele fala português, para vocês terem uma ideia, e ele tem muito trabalho com silício, né? Em 97, alguns estudantes da UF, principalmente o Dr. Fabrício, foi para os Estados Unidos estudar silício, né? Em 99 foi o primeiro congresso internacional de silício na agricultura. Vocês sabiam que existe um evento internacional só para tratar de silício? Existe um nacional, que é o simpósio, e existe o internacional, que é um congresso. O primeiro foi na Flórida, nos Estados Unidos, e aqui em 2005 teve um no Brasil, foi aqui em Uberlândia, eu participei, inclusive. O ano passado era para ter tido um lá na Louisiana, nos Estados Unidos, mas por causa da pandemia, acabou que vai ser o ano que vem, se não me engano, tá? Aqui no ano 2000 já começam algumas empresas, alguns produtores, no caso usinas, né, a terem as primeiras experiências com o uso de silício. Em 2002, o primeiro simpósio brasileiro de silício na agricultura foi aqui em Uberaba. Esse aqui, ó, de 2010, foi onde eu assisti a palestra do professor Clístenes, eu me lembro muito bem disso. 2003, algumas outras fontes, silicato de potássio, principalmente é uma fonte muito usada na aplicação foliar. 2004, o silício começou a fazer parte da legislação brasileira. Eu vou mostrar para vocês já. Hoje ele está registrado como um nutriente, um micronutriente para nós aqui no Brasil. Em 2010, esse dado já está um pouco desatualizado, precisa até atualizar ele, mas nessa época ele já se comercializava em torno de 250 a 300 mil toneladas por ano de silicato, ok? Bom, essa é a legislação que contempla o silício como um nutriente, e ele entra aqui, ó, como um micronutriente, tá? Existe uma discussão bastante forte, bastante confusa, aí, se ele é essencial ou se ele não é essencial. Aqui nessa legislação, fala que, ó, nutriente, elemento essencial ou benéfico, mas aí depois vem todo mundo meio que junto. Por exemplo, para cana-de-açúcar, o silício tem um papel. Para o arroz, ele tem um papel. Diferente do tomate, diferente da batata, da soja. Então, o que nós temos tentado entender é que para algumas culturas ele realmente pode ser um elemento benéfico, um elemento não essencial, mas para outras assume um peso maior, e aí para esse tipo de cultura poderia ser estudado como elemento essencial, certo? Bom, hoje em dia, graças a Deus, existe uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né? Nós temos visto, aprendido na escola que, principalmente a agricultura, não é só tirar do solo, ou tirar da terra aquilo que a gente colhe, ou melhor dizendo, não é só ganhar dinheiro com a agricultura, mas nós precisamos cuidar, né, do ambiente, do solo, das nascentes, assim por diante, da atmosfera, né? E o silício, ele tem, em função das formas com as quais ele atua na planta, ou com os benefícios que ele gera na planta, ele desenvolve um papel que pode sim ser atrelado à conservação
ou a manutenção, ao cuidado com o meio ambiente. Por exemplo, quando nós usamos silício como uma ferramenta do manejo integrado de pragas e doenças, nós podemos pensar em reduzir o uso de produtos químicos, né, fungicidas, inseticidas e assim por diante. Isso é uma forma de economizar dinheiro, lógico, mas é uma forma também de agredir menos o meio ambiente. Quando nós trabalhamos com silício também nessa dinâmica de pragas, a gente mantém os inimigos naturais, assim como o controle biológico, né, diferente do controle químico, que mata as pragas, mas mata também os inimigos naturais, né? O uso de adubo, ele se torna, dependendo da situação, mais eficiente quando o silício faz parte do manejo. Então, a dose ou a quantidade de adubo empregada, ela pode ser reduzida ou pode ser otimizada, certo? O silício permite com que a planta utilize melhor a água que ela absorve, né? Vou mostrar para vocês a diminuição de perda de água na planta, quando ela está bem suprida com silício. Substituição do calcário, isso aqui é muito interessante, né? A gente sabe que o calcário vem de uma rocha, então é um recurso finito. E eu vou mostrar para vocês qual a diferença entre a dinâmica de um silicato e de um calcário no solo, apontando aí, lógico, hoje nós estamos conversando de silício, então vou mostrar as vantagens do uso de silicato em relação ao calcário, tá? Esse outro ponto, já, ele é muito importante, diminui o passivo ambiental da indústria. Sabe por quê? Eu falei lá no começo que é muito comum a gente ver o uso de silício nas indústrias, por exemplo, na indústria do aço, né? Só que o silício para essas indústrias, ele não é um elemento prioritário. A siderúrgica não vê o silício como uma prioridade. Eles querem o ferro, né, o manganês e assim por diante. Por conta disso, o que sobra do processo industrial, desse tipo de indústria, é um material bastante rico em silício, né, na grande maioria das vezes. Pode ser que tenha também outros componentes lá dentro que não sejam tão desejáveis, por exemplo, metais pesados, tá? Mas, se é um elemento, um material que pode ser usado na agricultura e que tem uma quantidade grande de silício, isso é muito bom. Por quê? Porque a quantidade de produtos, de volume desses subprodutos que saem dessas indústrias é muito alta. Vocês lembram da Samarco, da lama da Samarco, que vazou lá em Mariana? Naquela mesma época, eu mostro para vocês, a lama da Samarco estava aqui em Uberlândia, uma amostra para estudar ela como fertilizante. Foi uma dissertação de mestrado de uma colega que ela usou a lama da Samarco para ver se era um produto que poderia ser usado na agricultura. Então, vocês pensem, se aquele material fosse comercializado ou fosse trabalhado de alguma outra forma, ao invés de ser depositado e acumulado em quantidades tão grandes, o que não poderia ter sido evitado, né? E esse último tópico aí é a não produção de CO2, está relacionado com a reação dele no solo. Nós vamos ver já já, quando conversarmos sobre silicato e calcário, ok? Bom, vamos ver um pouquinho então de silício no solo. Assim como a gente vê aí alguns esquemas que mostram a dinâmica de nitrogênio, de fósforo e de todos os nutrientes que nós estudamos aí, existe também um esquema que mostra a dinâmica do silício no solo. Eu trouxe esse aqui para ilustrar para vocês. É lógico que nós não vamos... muitas e são muito complexas, tá? Mas, para vocês verem, as setas azuis são os processos ou são as rotas que disponibilizam silício para o meio, ok? As setas verdes são rotas que aumentam a concentração de silício no solo. As amarelas reduzem a concentração de silício no solo. E as vermelhas causam perdas ou indisponibilizam o nutriente para o solo e, consequentemente, para o meio aí. Certo?
Depois eu acho que vocês vão ficar com esse material, ou está sendo gravado aí, vocês podem dar uma olhadinha mais detalhada e nós podemos também conversar, porque isso aqui é muito complexo. Se a gente for ficar conversando a respeito disso, para vocês terem uma ideia, só um exemplo, tá aqui, ó, lixiviação. É essa seta aqui embaixo. Lixiviação de silício é uma coisa que demora mais muitos anos. Para vocês terem uma ideia, os nossos solos aqui, não sei como são os daí, porque não conheço a região, mas os nossos solos aqui, eles perderam tudo que eles tinham para perder no processo de formação. Nós estamos em cima aqui de latossolos, são solos muito velhos, muito profundos, né, que são ricos em ferro e alumínio. Inclusive o silício eles perderam, né? Perdeu aí o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o silício foi embora. Mas isso é um processo muito lento e muito complexo, certo? Por isso é que nós não vamos conversar tão detalhadamente a respeito desse esquema aí. Giovanni, você vê minha tela? Acho que tá. Isaías, tá todo mundo vendo a tela aí? Tá perfeito. Sim, aqui está normal. Ah, então Tá tá normal. bom. Vamos continuar. Bom, a variação de silício, de acordo com o solo, ela é bastante grande. Eu estou querendo dizer que o solo pode ter uma quantidade muito grande de silício, ou ele pode ter uma quantidade muito pequena de silício disponível, né? Que quando eu falo assim, é o silício disponível, que é aquele que a planta consegue absorver e consegue utilizar na sua nutrição, no seu metabolismo. Para vocês terem uma ideia, para nós aqui, um número que nós temos como referência, que poderia ser dito como nível crítico, é 8 miligramas por decímetro cúbico de silício. Se nós temos um solo que tem menos de 8, as chances, 8 ou alguma coisa próximo disso, as chances de existirem respostas à aplicação de silício são maiores. Na Louisiana, esse número, sabe qual é? É 40. Quer dizer, são 5 vezes mais. É um solo que apresenta um teor de silício disponível muito maior. E isso está relacionado com a idade do solo, com o tipo de solo e assim por diante. Essa figura aqui mostra como está a disponibilização de silício aqui no Y em função do teor de argila, né? E geralmente, quanto maior o teor de argila, maior o teor de silício disponível. Veja bem, é uma generalização. É lógico que podemos encontrar solos com maior teor de argila, mas que também apresentem baixo teor de silício disponível. E o contrário também é verdadeiro, certo? Solos arenosos podem apresentar um teor de silício um pouco mais alto, ok? Agora não mais argila, mas pH do solo, e de novo, geralmente o aumento do pH do solo aumenta a disponibilidade de silício. Essa é uma das razões que nós recomendamos silicatos para correção da acidez do solo, certo? Esse slide é muito interessante, é aquele que eu comentei lá atrás a respeito da reação do silicato comparada com o calcário, né? Nós temos aqui, ó, o calcário, um carbonato de cálcio, que quando reage no solo, ele vai produzir H+, HCO3 e vai produzir CO2. Esse CO2 vai para a atmosfera, ele não fica no solo, certo? CO2 é um gás que causa efeito estufa, não é? Quando nós olhamos a reação do silicato no solo, em momento algum existe formação de CO2. Por quê? Porque não existe o CO3 ligado ao silício aqui. O silício está ligado a um cálcio, a um magnésio e a um oxigênio apenas, ok? Então essa é uma grande vantagem do uso de silício na correção da acidez do solo. Além disso, a solubilidade do silício, do silicato, melhor dizendo, ela é, algumas vezes, muito maior que a do calcário. A reatividade, consequentemente, também é maior, certo?
Então, eu coloquei nesse quadro aqui, ó, que a aplicação de silicato no solo aumenta o pH, por isso nós podemos substituir o calcário pelo silicato. Além de fornecer cálcio e magnésio, como se fornece pelo calcário, quando se usa silicato, nós estamos fornecendo, logicamente, o silício, certo? Esse silício no solo, ele pode reduzir a fixação de fósforo. Isso também é um assunto muito complexo, tá? Mas existem alguns trabalhos que mostram claramente isso aí. Reduz o efeito tóxico de ferro, manganês e alumínio, é a mesma coisa que o calcário. Possui efeito residual e aumenta a saturação por base, são coisas que o calcário faz e o silicato também vai fazer. Esse é um trabalho antigo, mas é clássico, por isso que eu coloquei o slide aqui. Estou falando para vocês que o silicato ele apresenta um comportamento similar ao calcário e está aqui o resultado, né? A gente vê que à medida que aumenta a dose, seja de calcário nas colunas vermelhas ou de silicato nas amarelas, o pH do solo tem um comportamento igual, bastante parecido mesmo, entre esses dois corretivos. Eu já vi o professor Gaspar comentando algumas vezes que no começo era muito difícil trabalhar com silício por um outro ponto, além daqueles que eu mencionei. Um deles é que aplicava-se o silício e o resultado surgia. E aí todo mundo falava, isso não é silício. Você aplicou um silicato de cálcio, então isso é efeito do cálcio. Você aplicou um silicato de magnésio, então isso é efeito do magnésio. Como é que esse problema foi resolvido? Os trabalhos com silicato, via solo, nesse caso, eles tiveram que passaram a ser feitos sempre em comparação com o calcário. Porque assim isolava-se o efeito do cálcio do magnésio e só o silício que podia ser o responsável por aqueles resultados, certo? Aqui é uma figura que mostra a correção ou a neutralização do alumínio e o fornecimento de cálcio, e é a fonte volastonita. Essa fonte é um silicato de cálcio, ele é padrão, ele é americano, importado para uso aqui no Brasil. No laboratório aqui de Uberlândia, para vocês terem uma ideia, ele sempre entra como um padrão na análise de fertilizante, né? E na análise para registro de novas fontes, ele também é o padrão. Então, mostrando aí o comportamento dele, que à medida que se aumenta as doses, o teor de cálcio no solo vai aumentar e o teor de alumínio vai diminuir. O silicato também atua em profundidade, tá? E às vezes em profundidade maior que aquela que o calcário pode chegar. O calcário, nós sabemos que o deslocamento dele no perfil do solo é mínimo, né? Nós precisamos de implementos, por exemplo, arado, grade e assim por diante, para fazer com que o calcário atue a maiores profundidades. O silicato ele consegue alcançar profundidades um pouco maiores que as do calcário. Essa figura da esquerda mostra aqui, ó, a profundidade, né, aqui no eixo Y, e os valores de pH. O pH inicial do solo estava entre 4 e 4,5, é aqui na figura dos X, certo? O tratamento com gesso está aqui, ó, no mesmo lugar, mostrando que gesso não muda pH, nós sabemos disso já, né? O tratamento com calcário, nos primeiros 10 centímetros, corrigiu muito bem o pH. Saímos de 4,2 para 5,5, 5,6, certo? Mais de 15 centímetros para baixo está tudo igual. Quando nós olhamos a volastonita, isso já aumentou um pouco mais. Até aí 15, 20 centímetros, nós já temos algum efeito de correção de pH para essa fonte. E esse outro silicato aqui, não me pergunte qual é, porque eu não tenho aqui, infelizmente, mas eu posso conseguir. A gente vê aí que até 20, 25 centímetros ainda existe alguma correção de pH em função da aplicação desse produto, ok? Aqui um outro trabalho que mostra também, ó, vocês vejam a distância entre a curva da testemunha e a curva do silicato, que é azul, e a distância entre a curva do silicato e a do calcário é a curva vermelha. Isso para pH e também para
saturação por bases, certo? Bom, vimos um pouquinho de silício no solo, nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando só de silício no solo, tá? Mas vamos ver um pouquinho também a respeito de silício na planta. Essa imagem muito bonita de microscopia eletrônica mostra, ela está na capa do livro de silício, tá? Vocês veem que é uma planta de arroz e ela está doente, dá para ver aqui na foto. 0 a 25 miligramas por litro de silício colocada para ela. Essas estruturas que vocês veem aqui são estruturas do fungo, ok? E aqui uma planta que não está doente, que tem uma concentração de silício maior, vocês veem como a superfície da folha, mostrada no microscópio, como ela está limpa, sem a presença do patógeno, certo? Ó, eu falei para vocês que para algumas culturas, o silício poderia ser até considerado um elemento essencial. Olha aqui para vocês verem a cultura do arroz, o quanto de silício é extraído em relação aos outros nutrientes. Olha aqui na cana-de-açúcar, o quanto de silício é extraído em relação aos outros nutrientes. Uma quantidade muito grande. Dependendo da situação, isso é uma frase que eu escuto já há muito tempo, dependendo da situação, a extração de silício pode ser maior do que a soma de todos os outros nutrientes. Então, para esse tipo de material, ou para esse nutriente especificamente, talvez não seria muito correto falarmos que nessas culturas o silício não é um elemento, ou não seja um elemento essencial. Ok? Ó, se no solo já estava um pouco complexo, na planta continua ou piora um pouco mais, né? Eu coloquei aqui todo esse esquema que mostra aí mais ou menos a dinâmica do silício dentro da planta, tá? Mas aí nas caixinhas coloridas estão, a gente vê aquilo que são os benefícios do silício na planta. Alivia o estresse hídrico, alivia o estresse salino, né, maior resistência ao estresse biótico, desintoxicação do manganês, menor efeito do excesso de nitrogênio, menor acamamento, menor efeito do excesso de fósforo, da deficiência de fósforo, isso aqui nós já falamos, e desintoxicação do alumínio. E tem alguns outros que não entraram aqui. Eu acho que é muito pertinente esse grupo de vocês aí, o GISP, discutir silício, porque o silício é o elemento do estresse. Então, um grupo que estuda estresse, ele acho que involuntariamente ou obrigatoriamente precisa estudar silício, né? Vocês veem que tudo que ele faz dentro da planta, ou grande parte daquilo que ele faz dentro da planta, é ajudar a planta a passar bem, a suportar o estresse, certo? Tanto é que, se não há estresse, às vezes nós não vemos a manifestação do benefício do silício. Eu vou mostrar um exemplo bem clássico disso para vocês já, certo? Quando nós pensamos em todos esses benefícios, aí, lógico, eles vão nos trazer, ou nós esperamos que eles nos tragam um aumento de produtividade. Bom, olha essa foto. Eu coloquei algumas fotos assim bem simples, mas eu acho que elas são bem didáticas, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu acho que não aconteceu aí, mas semana passada, eu tô para dizer para vocês que daqui de Uberlândia para baixo, até lá no Rio Grande do Sul, a geada foi geral, mas geral mesmo, né? Hoje eu conversei numa usina que está a 150 quilômetros aqui de Uberlândia, e são 8.000 hectares torrados pela geada. Torrados, certo? O pessoal do Paraná relatou para nós aí que foi a pior geada dos últimos 10 anos. E tem uma previsão, acabei de falar com o cara antes da palestra, antes da nossa reunião aqui, parece que tem uma previsão de outra para o dia 16. E quando acontece isso, é lógico, eu não estou falando que vai colocar silício, vai aplicar silício no solo ou na folha, e o efeito vai ser anulado. Não é nada disso, né? Mas, olha aqui para vocês verem. Uma cana que ficou 5 horas numa temperatura
silício, e outras duas, aqui a do centro e a da direita, que foram adubadas com silício. Elas sofreram? Sim, sofreram bastante, dá para ver na foto. Mas elas suportaram muito melhor do que aquela que não tinha nada de silício, certo? Ó, esse é o exemplo que eu disse para vocês que deixa claro para nós que o silício é um elemento do estresse. Isso aqui foi feito com arroz, tá? E ele foi plantado em com o solo em diferentes umidades. Nós tínhamos solo com 60% da capacidade de campo, solo com 70% da capacidade de campo e solo com 80% da capacidade de campo. Você vê que quando tem 80% da capacidade de campo, a curva é uma reta. A frase é a afirmação é meio contraditória, mas é isso, ela não se movimenta, a produtividade é a mesma quando não se aplica silício ou quando se aplica 600 quilos por hectare de silício, certo? Agora, quando você tem menos água disponível, né, tá aqui o que diz isso é a capacidade de campo menor, você vê que o silício segura a produtividade mesmo quando a quantidade de água é menor. Ou ele ameniza a queda da produtividade em função da menor disponibilidade de água no solo. Isso é aquilo que nós comentamos lá no começo, a economia de água ou aumento da eficiência do uso de água pela planta, certo? Arquitetura de plantas. Nós sabemos que uma planta, para produzir bem, ela precisa fazer fotossíntese, né? Ela precisa interceptar a luz do sol. Uma planta acamada, ela tem uma taxa de fotossíntese. Uma planta ereta, ela tem outra taxa de fotossíntese. E nós não podemos pensar em uma planta, nós temos que pensar numa plantação, né? Uma plantação acamada é uma coisa. Agora, uma plantação ereta é diferente, o sombreamento é muito menor. Essa planta aqui, essa ilustração também, ela tá, se não me engano, ela tá num livro que fala a respeito de silício, tá? Isso é arroz, tá aqui, ó, 2 milimol por litro de silício na solução nutritiva. Vocês veem a diferença entre a arquitetura, o porte dessa planta e dessa aqui que não recebeu silício. Quando nós falamos de silício, acho que isso é uma informação importante também. A cultura, vamos falar assim, chave para o estudo de silício é a cultura do arroz. Por quê? Porque ela, principalmente em caso de vegetação, porque em caso de vegetação é mais fácil trabalhar com arroz do que com cana, tá? Mas os pesquisadores do Japão, o professor Clister está aí, não me deixa mentir, eles descobriram que o arroz tem, inclusive na sua raiz, um transportador específico para silício, tá? Então, o pessoal que for estudar silício, aí fica uma dica, procurem estudar com culturas como a cultura do arroz, que absorvem muito silício e que vão poder diferenciar bem os resultados ou os tratamentos que vocês aplicarem aí. Quando nós aplicamos silício, ou quando o silício é absorvido pela planta, ele forma uma camada sobre a cutícula, sobre a epiderme da folha. Isso aí todo mundo que já ouviu falar de silício na agricultura sabe disso. Essa é uma imagem que mostra essa mancha escura, ou essa barreira escura aqui, é o que nós chamamos de barreira mecânica, é a deposição de silício. Ela acontece aqui onde foi aplicado silício, mas ela não acontece aqui no tratamento que não recebeu silício. Uma outra forma de estudar essa barreira mecânica, tá? Nós temos aqui duas folhas, dá para ver, o efeito visual já mostra. Essa aqui tem muito menos pelos, ou acho que são tricomas, né? Podemos até falar que são tricomas, do que essa que recebeu silício. Tá aqui, ó, não me deixa mentir, tricomas. Quando não se aplica silício, são 124 tricomas. Quando se aplica, são 171, com diferença estatística, inclusive. A dureza da folha é maior quando se aplica silício em relação à dureza da folha, onde não se aplica o uso de silício, ok?
Existe também uma outra barreira que o uso de silício causa, que é a barreira química. Essa é um pouco mais complexa de ser entendida, tá? Mas, como ela funciona? O silício estando dentro da planta faz com que a planta libere compostos, né, que vão ativar o seu sistema de proteção contra fungos, contra insetos, tá? E tem um professor aqui na Universidade Federal de Uberlândia que ele trabalha com controle biológico. E ele já viu ele tem trabalhos publicados, inclusive, que mostram que uma planta, quando adubada com silício, ela produz compostos que, de duas uma, ou atraem os inimigos naturais, tá? Nós estamos falando de pragas, ou repelem os insetos praga. Ele fez tudo isso em câmeras isoladas, né? Ele põe a planta lá dentro, deixa um tempo, depois ele solta o inseto, põe uma planta com silício ao lado da outra sem silício. Ele tem toda a dinâmica de fazer esses trabalhos, mas ele mostra isso muito claramente. E está aqui, ó, essa microscopia mostrando também deposição de silício nos locais de infecção. Seria isso aí, a liberação de compostos, nesse caso aqui do próprio silício, aonde o patógeno tentaria entrar na célula. Essa é aquela primeira imagem que eu mostrei lá atrás. Eu falei que era arroz, mas eu me enganei, é aveia, tá? De novo, aí a diferença de uma planta tratada e uma planta não tratada, certo? Trigo, o ídio em trigo. Professor Clístenes, eu lembro, se não me engano, lá em Viçosa, no evento, o senhor chegou a mostrar umas folhas de pepino com o ídio, não foi? E deu até um bafafá no final, assim, não sei se o senhor vai lembrar, o pessoal te perguntando, e o senhor, não vou falar muito sobre isso, acho que o tema do senhor era outro, mas era bem isso aqui que eu vi lá, ó. Era meloeiro. Era em meloeiro. É isso mesmo, meloeiro, exatamente. Meloeiro. Folha de meloeiro limpinha, quando aplicou silício, folha de meloeiro toda doente ou toda atacada, onde não aplicou. E aqui a mesma coisa, mas é em trigo. Essa foto também está no livro de silício, tá? Literatura internacional, é folha de arroz, onde não tem silício. Você tem áreas ou lesões muito maiores do que onde se aplica silício. E é sorgo, planta sem silício, planta com silício. Isso é o ataque de antracnose. Trabalho feito pelo professor Fabrício, tese de doutorado. Pragas. Essa foto também é clássica, vocês já devem ter visto ela aí. Né? Está publicado, tá aqui a referência. Tem gente que não acredita muito, mas eu só cito a publicação, confesso que eu não li o artigo. Mas mostra aí o desgaste da mandíbula da lagarta por se alimentar de folhas contendo, ou de folhas de plantas adubadas com silício, comparadas com folhas onde não havia, ou onde a concentração de silício era menor. Além disso, aumenta também o canibalismo. Tá? Ela não consegue se alimentar da planta, ela começa a partir para um comportamento canibal. Isso para nós é bom, porque é uma forma de controle, certo? Esse é um trabalho da Mônica, professor Clístenes, o senhor falou dela aí no começo, com o Gaspar, que mostra a aplicação do silício sobre ou controlando a broca. A broca, junto com a cigarrinha, são as principais pragas para a cultura da cana, tá? E mostra aqui, ó, que aumentando a dose de silício, tanto para o primeiro ano, que é o que nós chamamos de cana-planta, quanto para a soqueira, a primeira soqueira, há uma redução na incidência de broca, tá? Para mais de uma variedade aqui, que no caso são 2 variedades, mostrando que o silício atua assim como uma ferramenta do controle integrado de pragas e doenças. Esse trabalho é da filha do professor Gaspar, ela trabalhou na Exalc, no doutorado dela, e ele é muito interessante também. O que ela fez? Ela colocou 2 plantas dentro de uma gaiola. Tá aqui a foto mostrando a gaiola e uma planta, certo?
Uma planta não tinha silício, ou tinha uma concentração menor de silício na folha, ou na parte aérea. E a outra tinha uma concentração maior de silício. E ela começou a observar o comportamento das cigarrinhas. Cigarrinhas, como eu falei, junto com a broca, são as principais pragas da cultura. E ela percebeu que depois de algum tempo, nesse caso aqui 8 horas, 9 horas, melhor dizendo, o número de adultos na planta com silício era menor. Por quê? Isso indica uma preferência do inseto pela planta que não tem silício ou que tem uma concentração menor de silício na sua epiderme, certo? Esse é um trabalho do professor Marcos Vinícius, ele é o que eu falei que faz muita coisa a respeito de controle biológico, tá? Aqui no Brasil, e aqui é aveia também, certo? Mostrando o número de pulgões em função do tempo, quando tem silício, ou quando tem na coluna preta, e quando não tem. Vocês vão ver que, independente do tempo, sempre o número de pulgões na planta é menor quando tem a presença de silício. Quer dizer, o inseto prefere a planta sem silício, ou com uma concentração menor de silício. Isso, certamente, a planta produzindo compostos e também com a da folha. Ó, nematóide, falei que eu não ia mostrar nada de nematóide, mas tenho sim um resultado aqui para mostrar. São doses de silicato aplicadas no solo com cultura da soja, causando aí redução no número de cistos, que lógico vão refletir no número de nematóides no solo. Olha como é diferente. Você sai de 1.600 para 700, é menos da metade. Aplicando, tudo bem que é uma dose alta, mas é única e exclusivamente efeito do silício. Nós temos que entender que silício, ele não é o fazedor de milagres, ele é uma ferramenta, certo? Para ser adotada em conjunto com outras ferramentas. Ele tem que entrar no manejo, ele não tem que ser usado única e exclusivamente, certo? Bom, nós já vimos todos esses benefícios na planta e, lógico, nós precisamos ver resultado de aumento de produtividade. Você chegar no produtor e falar, o silício diminui praga, diminui doença, você vai falar, tudo bem, mas quanto que ele me dá de produtividade a mais? E eu separei alguns números para mostrar para vocês. Esse é o resultado do nosso trabalho de doutorado, tá? Esse gráfico está mostrando aí, são 3 anos de avaliação de cana-de-açúcar. É o primeiro ano, cana-planta, mais 2 soqueiras, certo? A linha vermelha, 408, é o quanto se produziu em 3 anos sem aplicação de silício. As colunas mostram diferentes doses de 2 fontes, fluorita com óxido de silício ou silicate de magnésio. Independente da dose, independente da fonte, vocês estão vendo que o ganho em 3 anos, ele é muito grande, ele pode chegar a 40 toneladas a mais. Isso para cana-de-açúcar simplesmente vai dizer, esse ano eu não preciso reformar essa área. Eu posso ficar com essa área mais 2 anos, né? E sabendo, por exemplo, o custo mais alto do processo de produção, isso é uma economia enorme, e lógico, são 40 toneladas a mais por hectare, né, em 3 anos. É dinheiro no bolso da usina, é dinheiro no bolso do produtor, certo? E eu vou contar para vocês, essas fontes aqui são escórias que a indústria siderúrgica pede, pelo amor de Deus, para alguém tirar lá de dentro, porque eles não querem saber disso, tá? Esse é um outro, eu vou mostrar agora, confesso para vocês, só resultados com cana-de-açúcar, mas eu explico por quê. Primeiro que é a cultura que hoje em dia eu mais tenho trabalhado, e segundo, que eu acho que é o mais interessante, é uma cultura com uma versatilidade muito grande, tanto de aplicação quanto de resposta.
Esse primeiro trabalho que eu mostrei, vou voltar, esse aqui, nós aplicamos uma fonte sólida no solo, certo? Antes do plantio da cana. Esse outro trabalho, nós estamos aplicando um produto líquido via folha, tá? Essa variedade aqui, ó, 3250, é muito difícil achar ela hoje em dia, porque ela é muito suscetível à ferrugem. E o produtor não quer uma cana que ele vai ter que aplicar fungicida frequentemente nela para controlar a ferrugem, sendo que a simples troca por uma outra variedade elimina esse custo para ele. Mas nós achamos essa variedade em 2015 e montamos o trabalho. A testemunha, uma cana de terceiro corte, me deu 67 toneladas. E a gente não fez avaliação de doença, mas eu afirmo para vocês que ela estava muito infestada, ou muito. A severidade da doença estava muito alta na testemunha. Fizemos a aplicação de silicato de potássio, 2,5 litros por hectare. Nós saímos de 67 toneladas e fomos para 72 toneladas. Ganhamos 5 toneladas em uma aplicação, certo? E aí um produto que nós estávamos estudando, que é um silicato de potássio mais aminoácido, na mesma dose, nós ganhamos aí mais 4 toneladas. Quer dizer, são 10 toneladas a mais em função de uma aplicação via folha e de silicato de potássio, certamente relacionada com o manejo da doença ou o controle da doença, segurando a doença e permitindo a cana produzir mais. Esse é um outro trabalho onde nós testamos também silicato de potássio, mas agora aplicado de uma outra forma. Nós pegamos esse produto e aplicamos no tolete. O tolete, para quem não sabe, é, entre aspas, a semente da cana. A cana é propagada vegetativamente, não tem semente no plantio. Então, aquele pedaço de colmo que é cortado e jogado no fundo do sulco, usado como muda, nós chamamos de tolete. Aquilo, depois de aplicado, precisa ser tratado com fungicida, inseticida, e aplica-se também, hoje em dia, os enraizadores ou bioestimulantes para fazer com que a emissão de raiz seja mais estimulada e assim por diante. Então, foi nesse momento, no tratamento do tolete, no fundo do sulco, que nós fizemos essa aplicação. No tratamento controle, nós tivemos 86 toneladas, primeiro corte, certo? Vocês vão ver aqui, ó, que independente da dose, independente do número de aplicações, eu tive resultados muito melhores do que a não aplicação. Ah, Gustavo, mas espera aí, controle. Você aplicou fungicida, inseticida nesse controle? Não, não apliquei. Mas eu apliquei aqui nesse último tratamento. Tá aqui, ó, fipronil, piretrostrobina e um enraizador. Ah, então, ó, ele te deu, ao invés de 86, ele te deu 110. Maravilha, o controle químico está funcionando muito bem e por isso que ele é feito. Mas, olha aqui, ó, eu coloquei silicato de potássio com aminoácido. Fiz 2 aplicações, uma no plantio e outra 60 dias depois de nascida a cana, e eu ganhei 9 toneladas a mais em relação ao controle químico. E para surpresa de vocês, nesse tratamento aqui, eu não fiz o controle químico, certo? Eu fiz 2 aplicações, tudo bem. Tem uma questão de custo aí, lógico que tem, nós precisamos fazer as contas. Mas, se 2 aplicações de um único produto saírem mais barato ou empatarem com esse tratamento que é feito aqui, eu estou ganhando 9 toneladas a mais, certo? Esse é um outro trabalho muito interessante, é bem recente, ó, do ano passado, nós colhemos essa cana, tá? Tem aqui, ó, a dose de um agregado siderúrgico, isso aqui também é um outro material. Vocês terem uma ideia, a empresa que nos passa esse produto, que nos passou esse produto para nós trabalharmos, eles são especializados em retirar escórias de siderúrgicas. A siderúrgica contrata essa empresa, ela vai lá, tira aquilo que a siderúrgica não quer mais, que ela trata como um lixo, alguma coisa sem valor, trabalha esse material e nos mandaram para testar como fonte de
de silício, de cálcio, de magnésio. E está aqui o resultado. Quanto maior a dose do produto, maior a produtividade. Quando eu apliquei 1.500 quilos, eu saí de 85 toneladas e fui para 105. Gente, são 20 toneladas a mais por hectare, aplicando um produto que é tido como lixo pela empresa siderúrgica. Eu não estou exagerando, tá? É chamado de, esse nome aqui, ó, ele mudou, o professor Clístenes está aí, ele não me deixa mentir. Isso aqui, antigamente, ia estar escrito assim, ó, dose de escória. O que é escória? Não preciso nem dizer, certo? E eu acho que tem um outro, não, nós temos outro resultado desse trabalho aqui, do material muito semelhante a esse, mas eu não coloquei aqui, só que a curva é praticamente idêntica, é um aumento de produtividade muito bom para uma dose aí comumente utilizada. Pra vocês terem uma ideia, aqui são 1.500 hectares aplicados na soqueira, tá aqui na fotinha, ó, em cima da palha. Quando nós usamos calcário e gesso, a gente aplica 600 quilos, 1.000 quilos de cada lanço, então são 2.000 quilos, aqui nós estamos trabalhando com 1.500, certo? Estou mostrando aí também mais um ponto positivo do uso desse material. Bom, tudo bem, Gustavo, quero usar silício, você me convenceu. Como é que eu compro um produto? Falei para vocês no começo aí, no nosso bate-papo para descontrair, que o pessoal me ligou lá de Rondônia, me perguntando, Gustavo, o que eu uso de silício aqui? Semana passada me ligaram lá de Lagoa da Confusão, para perguntar, ó, nós estamos com umas áreas aqui de soja semente, o que dá para fazer aqui em termos de silício? Nós precisamos ter alguns pontos em mente na hora de comprar ou de orçar, ou de estudar uma fonte de silício, tá? Eu tentei enumerar alguns deles aqui. Por exemplo, uma boa fonte de silício, lógico, ela precisa ter uma concentração de silício satisfatória. Foi a primeira pergunta que eu fiz para o professor Clístenes quando ele me falou do trabalho que ele está fazendo aí com soja. Certo? Por quê? Porque é uma concentração de silício satisfatória que vai, por exemplo, baratear o frete, vai baratear o custo da aplicação, né? O silício que é aplicado via solo, geralmente ele está ligado a cálcio e magnésio. Então, se eu estou comprando um silicato de cálcio e magnésio, é um direito meu querer, além da alta concentração de silício, querer também o cálcio, querer também o magnésio em concentrações altas. Então, uma boa fonte de silício, ela deve ter, sim, altos teores de cálcio e magnésio. Deve ser uma fonte que reage no solo. Vocês sabiam que se vocês pegarem areia, pode ser da praia, pode ser da construção, se vocês pegarem brita e moer e fizer análise de silício total, vai dar 90%, vai dar um número muito alto. Aquilo é quartzo puro, sílica pura, praticamente, certo? Mas eu preciso de um silício reativo, eu preciso de um silício disponível. E é aí que se separa o joio do trigo. As boas fontes de silício, elas têm, olha o que eu vou dizer, as boas fontes de silício, elas têm, na grande maioria das vezes, menor concentração de silício total, mas tem maior concentração de silício disponível. Diferente das fontes ruins, que tem maior concentração de silício total e uma concentração de silício solúvel muito baixa. Certo? Boas propriedades físicas, é lógico, se eu vou aplicar isso com um implemento que aplica adubo, eu preciso de ter um produto que seja aplicável, que não dê deriva, que não vá me comprometer na hora de usar, certo? Efeito residual, uma característica que é muito bem-vinda, né? Esse ponto aqui, ó, nós precisamos de ter baixos teores de contaminantes. A segunda avaliação que se faz para estudar uma fonte de silício, geralmente é essa. A primeira é a quantificação de silício. Tem silício total? Bom, tem. Tem silício solúvel? Bom, tem. Tem metal pesado? Opa, então eu preciso ver. Se tem metal pesado, são dois caminhos. Um é não dá para ser usado na agricultura, ou o outro caminho é a retirada desse metal pesado do material por processos químicos que eu confesso que eu não conheço muito bem.
Ou um terceiro caminho que também existe, né? Na verdade, então são três, que é a quantificação desses metais pesados e um estudo bastante minucioso, bastante complexo, que prove que o uso daquele material, mesmo em concentração, em doses altas, por muitos anos, não vai poluir o solo. Isso é bastante importante da gente mencionar. A questão de produção próxima ao mercado consumidor, isso aqui é um gargalo muito estreito para o silício, tá? Isso aqui freia muito o uso de silício, tá? Eu até imagino que a hora que nós terminarmos, você vai falar, Gustavo, por que a gente não usa silício aqui no Pernambuco via solo? A principal fonte de silício via solo que nós temos hoje é o agrossilício. Ele é produzido pela Harsco e comercializado pela Agronelli. Eles estão aqui em Minas Gerais. Qual que é o custo de eu levar esse produto para vocês aí? É altíssimo. Então, entre usar um silicato que o frete vai ser caríssimo e um calcário que está aí do lado, infelizmente o produtor vai optar pelo calcário e ele tem toda a razão. E aí, lógico, boa relação custo-benefício para o produtor. Usar um produto que seja o mais barato possível, que traga o melhor resultado possível. Gente, não sei se eu falei pouco, se eu falei muito. Espero que tenha atendido aí algumas expectativas de vocês. Estamos à disposição para tentar ajudar, tá? E fiquem à vontade aí, se tiverem algumas dúvidas, quiserem conversar mais um pouquinho, nós estamos às ordens. Muito obrigado pela atenção aí, pela presença de todos. Muito obrigado, Gustavo, pela apresentação maravilhosa. Temos algumas perguntas aqui. A gente vai começar aqui. O Humberto, ele já levantou a mão? Então, pode começar, Humberto. Pode dar o fone e já fazer a pergunta. Aí, Boa noite a todos. Posso fazer uma pergunta oral aqui mesmo? Pode sim. Ô, Gustavo, parabéns. É muito interessante esse tema. Você é bem sucinto. A minha área de concentração é café e cereais. E eu gostaria que se você podia dizer alguma coisa a respeito do silício na melhoria da fertilidade do solo, melhorando teores de fósforo e corrigindo a acidez do solo. Você tem alguma ideia, algum trabalho que possa nos dar alguma referência? Humberto, obrigado pela pergunta aí. Eu trabalho nosso não, mas você consegue encontrar isso sim na literatura. Inclusive, essas figuras que eu mostrei no começo aí fazem parte desses trabalhos. A aplicação de silício via solo, sim, para culturas como café ou cereais, aí, milho, soja, ela vai sim trazer alguns benefícios, como eu mostrei, correção de pH, fornecimento de cálcio, fornecimento de magnésio, né? A questão do fósforo, ela é um pouco mais discutível, porém nós já vimos em alguns resultados aí que mostram sim a menor perda ou a melhor utilização do fósforo, tá? Como é que a gente poderia medir isso? Nós teríamos que fazer o pessoal faz, os trabalhos são feitos mais ou menos nessa linha. É a aplicação de silício, tá? Em doses fixadas ou em doses crescentes, por exemplo, na verdade, a aplicação de doses crescentes de fósforo. E aí a gente vê qual que é o resultado para cada uma dessas fontes, para cada uma dessas doses, quando há silício ou quando não há silício. Mas tem sim, você consegue achar isso na literatura. Nós temos, isso aí para nós é bastante corriqueiro. O problema você não vai ver muito produtor usando, principalmente por essa questão da escassez de fontes, tá? Então, se você consegue viabilizar o uso de uma fonte via solo, e se a sua preocupação é esse material vai corrigir o pH do meu solo, vai me fornecer cálcio, magnésio, se for um material de qualidade, eu te asseguro que vai sim, tá? Mas isso tem que entrar na sua planilha de custo aí, e para entrar depende principalmente do frete.
Deu certo? Respondi, Humberto? Ou eu te deixei mais confuso? Humberto? Acho que ele está no mudo aí. Acho que deu um Ô, problema. Gustavo, respondeu sim, desculpa, eu liguei a câmera em vez do fone e agradeço, realmente eu tenho me surpreendido os resultados de fósforo e equilíbrio de base com os de silício, mas eu vou procurar mais informações. Obrigado, valeu. Obrigado a você. Pronto, agora a gente vai abrir aqui para o Fernando e posteriormente a gente já vai dar início às perguntas pelo chat. Primeiramente, boa noite. Desculpa, eu cheguei tarde ainda, né? Meu trabalho. Consegui entrar só no final da palestra do Gustavo. Mas, Humberto, eu já podia responder algumas coisas que o Gustavo salientou aí no trabalho que eu faço, né? Eu trabalho, como vocês sabem, com inúmeras culturas. Trabalho desde uva no Peru, manga e abacate no Equador. Agora estou indo nos próximos dias na Colômbia para ver soja e milho. Trabalhei um pouco também dando suporte pessoal de tomate no México e além das culturas aqui no Centro-Oeste, que eu atendo algodão, soja, milho, arroz, feijão, pipoca, gergelim e assim por diante. Em relação a esse assunto de espectro de uso de silício, eu tenho uma experiência muito boa numa região que eu tenho uma mina de silicato dentro do Paraguai, que eu atendo. E lá nós fizemos teste com uma terra de diatomácea, né, uma terra silicatada de origem de alga marinha, com ótimos resultados. E principalmente o que o Alberto falou, na liberação de fósforo ocluso de áreas antigas. Então lá nós temos áreas de soja com 20, 30 anos, onde se usou massivamente fósforos solúveis e ficaram oclusos no ferro, né, e no alumínio do solo. Em algumas áreas nós fizemos testes, em várias, inclusive o volume de teste em lavouras mesmo, são mais de 7 mil hectares, onde nós temos acompanhado a dinâmica de liberação desse fósforo a nível de lavoura. Nós tivemos casos de 7 miligramas por decímetro cúbico de fósforo na aplicação de silicato e nós chegar acima de 30 pontos depois, mas a gente sabe que a liberação daquele fósforo que estava no solo, né, absorvido a ferro e alumínio que liberou. Mas uma coisa que nós achou interessante no uso desse produto foi um outro aspecto interessante que nós observamos, não só esse. Esse é um detalhe a mais que você vai optar em usar um silicato e usar um fósforo solúvel. Claro que hoje, com o preço que está o fósforo no mercado, isso se transformou muito benéfico a esse uso. Eu falei hoje isso, R$4.000 por aí, R$4.000 a tonelada do MAP e está viabilizando qualquer outra coisa. Porque então, o que nós temos feito é isso. Eu tenho 2 áreas experimentais aqui no Mato Grosso agora, na área de algodão, soja e milho, que eu tenho há 1 ano, que eu fiz agora 2 dias de campo. Eu estou agora implementando uma parcela de uso, não só de calcário e gesso, mas também de silicato, para ver parâmetros isso, e um dos parâmetros que nós vamos observar é esse aumento da liberação do fósforo nessas solos, que são solos já cultivados há anos, inclusive áreas que sem se usando até 1 tonelada do Super Simple anualmente, muitas vezes se usava. Então tem muito fósforo estocado aí. E vamos ver se ocorre esse mesmo processo que eu tive lá no Paraguai em relação a isso. Inclusive, eu trouxe parte desse produto lá do Paraguai aqui para fazer testes aqui também. E estou também trazendo alguma coisa de escória siderúrgica, que é um problema, porque a qualidade varia muito de cirurgia para cirurgia. E se é de alto forno, é cristalizado, não tem solubilidade, tem que ser forno que não de alta temperatura. Então, e aí, tem outro aspecto que é os vinhos contaminantes, né? Que você tem aí os elementos contaminantes que tu tem que ficar. E aí, uma carreta chega com uma qualidade, outra chega com uma qualidade, tu não tem uma homogeneidade de produto também para tu fazer esse processo de aplicação. Agora, uma coisa interessante foi o seguinte, onde nós usamos silicatos no solo, nós notamos que melhorou a atividade biológica desses solos. A atividade biológica foi melhor. Onde teve silicato, a atividade biológica foi melhor onde teve calcário. Então, esse é um fator, talvez porque o calcário é um agente cimentante e o silicato não. Então, e lá no Paraguai eu tive áreas que
eu usei silicato dessa origem, dessa rocha, e houve uma coisa interessante, o solo ficou fofo, quer dizer, inclusive o produtor pegava um facão e cravava no solo o facão, assim como se cravasse num bolo. Interessante de ver isso aí. De tão macio que ficou. Inclusive, um produtor lá, ele compra silicato para colocar na lavoura, substituir o calcário, mas ele usa muito, usar doses maiores nas bordaduras, onde soca mais o solo, para não precisar subsolar as bordas, para ficar mais macio. Então, ele compra e usa esse produto para fazer isso aí, para atender esse processo. Agora, é interessante, eu não tive o prazer de ver a palestra toda do Gustavo desde o início. Agora, é interessantíssimo a gente trabalhar em fisiologia, e quem estuda a fisiologia sabe que na sequência bioquímica da nutrição de planta, tem artigos aí que eu já postei no grupo aí, Biochemistry Sequence in Nutrition in Plants, que tem uma sequência que o primeiro nutriente é o alimento body e o segundo é o silício, a sequência bioquímica. Então, aí, esse ganho que existe do silício está muito relacionado na planta. Se eu estiver repetindo o que o Gustavo falou, me desculpe, que eu não consegui atender do início. Fica à vontade, Fernando. Na realidade, o seguinte, o silicato, o silício em si, eu sempre digo assim, a planta faz os canais internos dela, floema e xilema. É uma estrada. O que faz o silício internamente? Asfalta essa estrada. Então, ele faz o seguinte, ele consegue fazer uma translocação de nutrientes do xilema, da base da raiz até as folhas melhores, transloca melhor, e também a redistribuição floemática fica melhor. Além disso, que se sabe também que dentro da célula, a estabilidade, né, da célula interna da célula, o processo dentro da célula, onde existe o retículo plasmático liso rugoso, participa silício, então ele se torna a estrutura do retículo plasmático rugoso melhor, com isso a planta sintetiza melhores proteínas e transloca melhor para fora da célula, então um efeito melhor. Se tem aquele efeito que se fala de cutina, de resistência a pragas, resistência, por exemplo, ao sol, alguma coisa mais, eu acho que isso é um efeito correlato a mais, não é o essencial. O melhor é o efeito que interno da planta, a biologia interna que melhora a planta. E realmente, Humberto, aí, se você começar a usar silicato e começar a fazer a mensuração dos níveis de fósforo no solo vão aumentar, mas você vai ver muito mais a mensuração dos níveis na planta, analisando folhas, né, tecidos e fazendo análise do produto final. No caso, eu uso o grão, né, o grão de soja, o grão de milho, o grão de arroz, mas também o caroço de algodão, e assim você vai notar que melhora essa performance. Só para ter uma ideia, professora Ana, aí, esse ano aqui, eu já estou com mais de 4.000 análises de folha de soja, estou com mais de 2.200 análises de folha de algodão, mais de 900 análises de milho, tá? Da folha de milho, e todos esses lotes também vou ter análise de grão. E na próxima safra, eu já vou começar a fazer rotina dentro das análises também de silício. Começar a criar padrões para fazer isso, porque eu acho que nós estamos mancos nesse processo, analisar só macros, nutrientes essenciais e coisas, e estamos esquecendo também nos benéficos para fazer isso aí. E, Humberto, tu que trabalha com café aí, eu tenho a certeza, se você começar a fazer trabalhos disso, principalmente você sabe que hoje o custo da fertilização com todos os adubos subiram muito, potássio subiu, isso aí é importante. Outro detalhe importante, Gustavo, que eu te falo, é você começa a usar também uma alga marinha silicatada, tá? Que tem hoje, tá? Que se usa de solo, que era um adubo que a França mandava para o Brasil através da Timac, tá? Que tinha no adubo deles, hoje não tem mais, mas tem uma empresa brasileira que já está trazendo aí, chama-se Algen, tá? Algen é um produto de solo à base de silício, que tem tido resultados espetaculares para nós aqui, inclusive na área experimental que eu tenho aí, até surpreende aos olhos, e talvez seria um processo bom de vocês testarem também aí na área de vocês, de outras culturas aí, que é muito bom o resultado que nós estamos tendo aqui. Fernando, acredite se quiser, te mostro aqui o e-mail. Eu tenho uma reunião amanhã com o pessoal da Algen. Então é isso aí mesmo. Obrigado, viu? Muito obrigado aí. Tá bom, valeu, obrigado. Passo a palavra agora para o professor Christens.
Opa, eu queria aproveitar essa discussão do fósforo para mostrar a vocês aqui por que é que isso ocorre, né? Queria compartilhar a tela, vai ser muito rapidinho, só para que esse assunto do fósforo é sempre muito perguntado em silício e é algo que a gente já tem muito... Todos veem minha tela? Sim. Professor Clisten, professor. você dá início. Professor Clisten. Pronto, já resolveu. Pois não? Sim. Pode continuar. Bom, esse assunto do fósforo a gente tem discutido muito, já é mais ou menos equalizado em termos, foi a pergunta inicial, né, do Humberto, já é mais ou menos equalizado para a gente, né? Então, esses são dois elementos que competem. Então, sempre que os dois estiverem juntos, vão competir, né? Esse trabalho aqui nosso, ó, de 2019, trabalho de campo na Fazenda Dinamarca, no Rio Grande do Norte, com silício e meloeiro, né? Vou rapidinho aqui só para mostrar para vocês os resultados de nutrientes na planta, na parte aérea, nas folhas de meloeiro. Então, vocês veem aqui, ó, que à medida que a gente aumenta a dose de silício, e aqui foi um fertilizante baseado numa terra de atomácea, à medida que a gente aumenta as doses de silício, a planta foi aumentando aqui a concentração de silício, e olha o que acontece com o fósforo. Tá? O fósforo aumenta, provavelmente aqui, porque algumas doses de silício estão aumentando a disponibilidade desse fósforo no solo, ou seja, deslocando o fósforo não disponível para a solução do solo. Mas veja o cuidado que você tem que ter. Ó. Se você aumenta demais a dose de silício, você pode causar o contrário, você pode ter uma diminuição dos teores de fósforo, porque aqui começa a ocorrer uma competição pela absorção do nutriente. Tá? Então, eles são elementos que a gente já sabe, isso já é bem definido, bem conhecido para a gente já, que é essa interação de silício e fósforo. Isso é muito bem delimitado para a gente já, em dezenas de experimentos, a gente já conhece esse efeito claramente, né? Esse caso aqui foi um fertilizante baseado em terra de atomácea. Ele não é uma terra de atomácea, ele é baseado, ele é melhorado a sua solubilidade em relação à terra de atomácea. Né? Como a gente está no Nordeste aqui, eu não sei se todos sabem, mas nós temos uma grande mina de terra de atomácea aqui pertinho no Ceará. Tá? Então a gente tem chance aí de ter terra de atomácea, por exemplo, muito perto da gente. Embora a terra de atomácea seja um fertilizante de alta concentração de silício, chega a 90% facilmente, mas concentração total. A terra de atomácea não passa de 2% de sílica solúvel. E aí a gente tem uma grande questão que o Gustavo tocou várias vezes aí. Parabéns pela apresentação, Gustavo, muito didática e clara. Acho que ajudou muito aí a clarear as dúvidas de muita gente, né? A gente vê uma grande questão, que é a questão da dose, né? O Gustavo apresentou vários trabalhos ali, ele sabe, muitos trabalhos que a gente faz em casa de vegetação, a gente usa doses, às vezes, que são irreais a nível de campo, né? Então, a gente tem esse problema. Se você quiser levar o silício a uma concentração nas folhas que leva àqueles efeitos que a gente viu ali, você vai ter que usar concentrações bem altas nos solos. E, infelizmente, as pessoas ainda não estão bastante esclarecidas que essas altas concentrações podem sim valer a pena. Tá? Em muitos casos vão valer muito a pena. Muito a pena. O Gustavo mostrou alguns dados ali em números e a gente também tem vários. Tá? Eu acho que o míldio aí no Vale ainda está para mostrar grandes resultados se a gente colocar suficientemente quantidade de silício nas folhas. Se não colocar, não tem jeito, né? Hoje eu vou discordar da fala do Fernando aí antes da minha. Hoje a gente sabe que o grande efeito do silício é a deposição foliar, é o efeito físico, é a barreira. A gente sabe que o silício tem alguns efeitos, outros metabólicos, mas esses são de menor importância no resultado geral que a cultura tem. Acabou de sair uma revisão de literatura, não sei se o Gustavo já leu, agora de 2021, do Belanger, que ele certamente conhece, junto com o Mar, né? Que é o brinco com o Mar, que ele é o Silicon Man, que ele já se referiu ao Mar também aqui, que foi o cara que descobriu as primeiras proteínas transportadoras de silício no arroz, né? Então, o arroz tem uma proteína específica para silício, né? Então, essa revisão deles mostra claramente que o efeito é, sim, principalmente físico. O efeito
esses outros efeitos metabólicos, eles são menores, de menor importância. Hoje a gente já equalizou bem isso, tá? Então, era isso. Esse efeito, principalmente para esclarecer sobre o fósforo, isso aí é bem conhecido. E eu mostrei esse resultado de um trabalho, mas nós temos dezenas de trabalhos mostrando o mesmo resultado em relação a fósforo. Bom, agora a gente vai dar início aqui às rodadas de perguntas e, posteriormente, a gente vai dar a fala para as pessoas que estão querendo fazer a pergunta pelo microfone. Primeiro é do Francisco Gregório. É uma pergunta já mais associada na parte que você falou sobre disponibilidade do silício no solo. A pergunta é o seguinte: mas nos solos argilosos são solos que tendem a sofrer maior impermeabilização e maior lixiviação. Então, como se tem uma grande disponibilidade de silício? Não, pelo que eu sei, solos arenosos são os solos onde as taxas de lixiviação são maiores, né? Mas nós não podemos, na minha opinião, conectar lixiviação, por exemplo, de potássio, que é o que acontece dentro de dias, semanas, com lixiviação de silício. Perda de silício no solo é um processo lento, é um processo que demora muitos anos, tá? E é como eu disse, eu não falei que todos os solos argilosos têm altas concentrações de silício, muito pelo contrário, eu disse que você, geralmente, ao teor de argila, né, quanto maior a argila, maior o teor de silício. Mas existem alguns pontos que você pode encontrar, um solo argiloso com uma concentração de silício disponível baixa, ou um solo arenoso com uma concentração de silício um pouco maior. Pronto. A próxima vai ser sobre um assunto específico, que é o Alisson Lima, ele fala sobre água de vidro. Você poderia falar um pouco sobre esse assunto? Água de vidro? Sim. Ele fala que é uma forma de disponibilizar silicato de potássio para as plantas, um excelente insumo para cultivo de plantas. É a partir do preparo de uma calda chamada água de vidro, simples, acessível de se obter. Eu peço desculpa pela ignorância, mas eu não conheço esse tipo de produto, água de vidro. Se o Alisson tiver aí, puder até me explicar, a gente troca uma ideia, mas pelo nome, infelizmente, não consigo ajudar. Conhece, professor Clístenes? Às vezes o senhor conhece e pode me ajudar também. Não, Gustavo. O que acontece é que você sabe, o pessoal pega qualquer material, às vezes, que tem silício, né, que tem quase tudo, digamos assim, nos solos e nas rochas tem silício, o pessoal costuma, pelo que ele está falando aqui, talvez ele possa explicar melhor para a gente aí, né, o que seria água de vidro. Ele está falando em silicato de potássio, né? Silicato de potássio, tudo bem, é o que a gente usa, a maioria dos fertilizantes foliares são baseados em silicato de potássio, né? Não sei, quando ele fala água de vidro, eu não sei se ele está falando de alguma fonte natural que ele usa para preparar. Mas é silicato de potássio que ele está falando aqui no chat. Eu também não conheço. Outra pergunta é da Lucilene Oliveira. Quanto tempo após a aplicação de um silicato de potássio já se tem efeito? Aí eu botou entre parênteses, tempo de absorção. Qual o intervalo ideal para a aplicação? Ixi, essa pergunta você me apertou. Essas aplicações foliares, elas dependem de uma série de parâmetros relacionados à própria qualidade da aplicação, né? Mas é o seguinte, eu costumo dizer isso muito. O pessoal fala assim, Gustavo, silício em soja funciona, porque a soja não absorve silício, ou absorve muito pouco, né? Existem uma classificação das plantas quanto à absorção de silício. Você tem as acumuladoras e as não acumuladoras. Por exemplo, soja é uma não acumuladora, café também. Mas é isso que o professor Clístenes falou aí. Quando nós pensamos na deposição do silício na superfície da folha, eu costumo dizer isso muito para os estagiários que trabalham comigo. Será que ele precisa ser absorvido para ele funcionar? E o silício, ao meu ver, não precisa. Por quê? Porque quando se forma esse polímero por cima da folha, é lógico que
se é silício que está entrando pela raiz e etc., tudo bem. Mas aplicou-se um silicato de potássio. Fez-se aquele filme na superfície da folha, ao meu ver, já tá válida a aplicação. Agora, o tempo, eu não vou conseguir te dizer, porque vai depender de dose, vai depender de como é que se aplicou, volume de cauda, e etc. Mas não é na minha opinião, não é uma coisa demorada, não. Pronto. Agora, outra pergunta, do André Carvalho de Souza. Gustavo, você tem observado alguma relação de sinergismo ou antagonismo de silício com outros elementos? Eu acho que o caso mais clássico é esse que o professor Christensen falou, né, do fósforo. Eu não quis entrar muito nesse ponto do fósforo aí, para não ficar mais complexo o nosso bate-papo aí. Mas a gente já sabe que, como ele falou, que existe uma competição, e acho que esse é um dos bons exemplos que poderiam ser citados aí entre antagonismo ou competição de silício com um outro nutriente. O Mariano levantou a mão. Você quer ainda falar, Mariano? Sim, eu estou curioso, embora seja leigo, mas as formas que normalmente que o silício se apresentam, sejam estas na forma dos diferentes argilas, elas normalmente não são muito bem entendidas, uma vez que quando se trabalha com a absorção do silício, se trabalha com HSiO e não com aquela forma que normalmente é estável. Queria saber se tem algum tipo de estudo relacionado a isso. É aquela questão que eu falei a respeito de silício disponível, né? Nós sabemos que a forma com que a planta vai absorver o silício é H4SiO4, certo? Essa é a forma que a planta absorve o silício. Lógico que nos minerais do solo nós vamos ter silício de várias outras formas, ligados ao oxigênio, ligados a outros elementos, e aí eles não estão na solução, eles estão na constituição do mineral. Então, existe sim essa diferença que você está levantando aí, mas quando nós pensamos em silício disponível no solo, nós estamos falando dessa forma aí, H4SiO4. Não é SiO2, não é Si, é H4SiO4. Eu falei isso aí, porque então isso é que explica, por exemplo, aquela atividade que ele tem com relação ao calcário, por exemplo, porque tendo 4Hs, ele começa a trabalhar com muito mais efetividade a liberação de esses para formar as bases. Por isso a maior reatividade que nós mostramos Exatamente, no slide. exatamente, pois é. E a minha pergunta se baseava justamente com isso. Então, imagino assim, sabendo se, por exemplo, a dose é apropriada, você pode sim fazer isso, até inclusive melhorar um pouco a percolação do alumínio, que é um pouco nocivo, para a camada subsolo, né? Sim, isso está diretamente relacionado com aquilo que nós mostramos a respeito da profundidade também. Isso é exatamente isso aí. Exatamente. Eu enxerguei isso aí logo que eu vi. Podemos sim pensar. Porque na equação que você mostrou, ele está com HSI. Por isso que eu fiquei aflito aí lá no slide que o senhor botou. Então, estando aí, significa que ele liberou 3 para formar 3 bases. Isso é excelente. Uma coisa assim fora de série. Não, mas espera lá. É que eu mostrei, eu não sei se é da mesma coisa que nós estamos falando. Metasilicato. A 4SiO4 é a forma que a planta vai absorver o silício. Quando nós colocamos um silício via silicato, por exemplo, aí ele não está nessa fórmula. Ele vai entrar, por exemplo, CaSiO3, que é o silicato de cálcio. E aí ele vai passar por várias reações no solo até ele chegar na forma absorvível, certo? Mas aí que estou lhe dizendo, se ele tem CaSiO4, está faltando 2. E esses 2 justamente que eu estava falando. Não, vamos voltar lá no slide. Vocês não estão vendo mais minha tela, né? Não. Porque ficou na minha cabeça um pouco meio que balançado, mas a observação que eu fiz se deveu a esse fato. Posso estar equivocado. Parece que o Mariano está falando 2 que está faltando. Você está falando do hidrogênio, é, Mariano?
É porque, deixa ele falar, o ortosilicato tem disponíveis 4 hidrogênios. Quando ele coloca o silicato de cálcio, só tem 2, está faltando 2. Então, esses 2 aí, já liberados, é muito provável que forneçam a formação daquelas 2 bases que permitiram fazer aquele deslocamento, Aqui, alcalinizaram, vamos dizer, a acidez do solo. Vocês veem agora a tela? Sim, sim. Bom, a reação... deixa eu pegar Aqui, ó, por exemplo, na primeira Eu estátua como 2, né? Eu estou aplicando isso aqui, eu estou aplicando isso. Sim, Certo? isso que estou falando. Mas o que Nessa a planta vai equação, absorver você está é isso. utilizando 2, A planta 4, vai 2, absorver esse isso último. aqui. Pois é isso aqui. E aqui está faltando 2. Você entendeu o que eu Aonde? disse? Aqui em cima, silicato de cálcio, porque o cálcio só tem 2. É isso que está me chamando a atenção. Não, mas isso aqui realmente falta um balanceamento aqui. Exatamente. Está faltando 2 aqui, na frente do cálcio, é isso? Não. Esse aqui tem 4, lá embaixo, com lilás circulado, não é verdade? Sim. Então, você está me falando desse silicato que é absorvido, não é? Sim. Então, aqui, quando ele está com forma de silicato de cálcio, falta um 2 no subíndice, bem aqui, embaixo. Falta um 2 aqui? Sim, bem aí onde você está colocando. Por que isso? Porque são 2 de 2, 4, para completar esses 4 hidrogênios embaixo. Eu não sei se a minha observação é válida. Eu acho que não. Não está faltando porque você tem um oxigênio a mais no HSiO4. Tá certo? Então você tem Sim, é verdade. Aqui 2. ele saiu uma base, né? -2. Tem -2. um oxigênio a mais. Entendi, então você tem, na verdade, entendi. -8 de carga e no de cima você tem -3 de carga. Por isso que ele só Obrigado, vai precisar de um Clístenes. silício. É isso que eu não tinha enxergado. Isso. É só o oxigênio a mais. Tá certo aqui, então, Clístenes? Tá certo, é a base que saiu. Não, tá tudo certo. Tá Duas, tudo certo. É uma, porque quando ele tem oxigênio. em cima, que ele está dizendo que 2, é porque o cálcio é mais 2. Mas aqui você tem -2. Tá faltando -2 aí, porque você tem 3 oxigênios. Sim. No de baixo você tem 4 oxigênios. Então você tem Sim. -4 vezes 2, -8. No de cima você tem -6 só. Por isso que embaixo você precisa de 4 hidrogênios. É o equilíbrio químico. Sim. Eu reparou aí que tá... Eu confesso, eu acho que eu fiquei meio perdido na pergunta, mas a questão de reação, porque como é que ele absorve? Se ele absorve como ácido silícico ou silicato aqui, se eu fosse substituir aqui embaixo, que está em torno do lilás, o cálcio, eu teria 2H+, aí, ainda. Mas não tem exatamente, porque tem um oxigênio E aqui em cima, embora tenha sido removido o oxigênio, tá? Ele deve ter sido removido com hidrogênio também. Vai que vem aquela história, ele saiu como água, é? Sim. Então, então tá. Agora eu entendi. Porque se saiu como água, ele tem água 2O. Está certíssimo isso aqui. Esse aqui. Exatamente. Ficou certo. Muito obrigado, viu? Agora sim que eu entendi, porque como ele passou aí, eu não entendi essa. Muito obrigado, viu? Mas de qualquer maneira, essa reação mostra claramente que existe realmente a disponibilização das 2 radicais, fora a parte que há a liberação da água, que inclusive permite para se fazer alguma disponibilidade, sei lá, contribuição para o meio, ou algo assim. Como eu estou aprendendo, eu peço desculpas para todo mundo por ser leigo, mas eu enxerguei isso aí e disse, está faltando alguma coisa. Aí, o esclarecimento do Cristo foi evidente, porque o que a gente não está enxergando é a molécula de água que fecharia essa reação, a primeira, com o silicato de cálcio. Não tem que se desculpar de nada, não, Mariana. Eu que agradeço a dúvida aí, e se ficou claro para você, aí eu acho bom, aí que tá bom. Muito obrigado. Pois é, o GISP é isso aqui. A gente está aqui falando sobre o silício e da hora a gente já está lá esticando a baladeira para química orgânica, ficando reação, tudo mais, né? Balanceamento e é isso vai indo. É isso aí. Mas, de qualquer maneira, eu aprendi muito com isso. Você está imaginando, eu estava visualizando, sabe, a forma geométrica dele, disse, não tem. O que estava faltando, na verdade, era a molécula de água, que não está lá. Que exatamente substitui 2 hidrogênios e o oxigênio que o Clístenes sabiamente me mostrou. Muito obrigado. Por nada. Pois é, Gustavo.
a gente tem mais uma pergunta, que é da Emanuele Duarte dos Santos. A aplicação do silício no solo ou na planta possui alguma vantagem ou restrição? Eu sei que você já comentou tudo mais, mas é uma coisa que eu também imagino. Quais são os efeitos negativos em relação à alta aplicação daquele silício? E quando eu falo isso é em relação a algo mais para frente, depois de um certo tempo, porque eu vi que um estudo, eu não sei se você falou, que algumas culturas, tipo, você planta ela um ano, aí no próximo ano já planta aquela mesma cultura novamente. Aquela outra cultura, ela já se beneficia da aplicação de silício no ano anterior. E posteriormente com as próximas que são aplicadas, que é o trabalho seu, né? Mas aquele trabalho meu nós não aplicamos só o primeiro ano. Mas eu estou entendendo o que você está falando. Você quer dizer se teria algum problema por toxidez de silício, excesso de silício na planta, não é? Isso mesmo. Então, não. A resposta a minha opinião é não. Eu nunca vi. Você já viu sintoma de deficiência de silício? Eu mostrei aqui sintomas de deficiência de silício. Do mesmo jeito que não tem deficiência, não tem toxidez. Por quê? Porque o silício, ele é um elemento que eu mostrei para vocês, ele vai atuar principalmente em situações de estresse, né? Se nós estamos pensando em cana, como é um exemplo que você citou aí, eu mostrei para vocês que a absorção ou extração, ela pode ser muito grande. E para chegar numa quantidade daquela, o professor Clístenes já até comentou aí, às vezes a gente não quer colocar o tanto que precisa, porque tem que pôr uma dose muito alta, você pensa colocar uma quantidade para causar toxidez. Então, eu acho que bioquimicamente isso não vai acontecer, fisiologicamente dentro da planta isso não vai acontecer, e agronomicamente também não, porque as quantidades aplicadas não vão te permitir isso aí. Tudo bem. Agora, concordo plenamente. Nós não temos nenhum relato nem de deficiência, até porque é uma das questões de que não é um elemento essencial, né? E nós não temos nenhum caso de toxidez de silício. Não existe. Nem em campo, nem em caso de vegetação, nada. Então não há que se preocupar com isso. E desvantagem, assim, eu acho de novo que eu acho que a maior desvantagem não da aplicação, mas é a dúvida de aplicar ou não. Tem uma dificuldade muito grande para o produtor decidir aplicar. E quando ele decide, aí ele não acha uma fonte que atende ele. Ou é muito caro, ou não tem perto da região dele. Ao meu ver, essa é a principal dificuldade, né? É lógico que tem que ser uma como é que eu vou dizer, tem que ser adotado com estudo de custo aí, né? Porque também uma outra desvantagem poderia ser essa, por exemplo, produtos que vão via folha, dependendo da empresa, eles podem ter um custo bastante elevado. Eu acho que essa seria, assim, uma desvantagem. Mas, se cabe dentro do seu orçamento, eu acho que pode aplicar sim e você vai ter vantagens, desvantagens, principalmente se for essa de toxidez aí, pode ficar tranquilo que não vai acontecer não. Muito obrigado, Gustavo. Assim se encerrar as perguntas. Se alguém tiver mais alguma, quiser fazer algum adendo em relação a algum questionamento ou dar alguma palavra. Pois é, então. Jonathan, quer falar alguma coisa? Não, esperando você fazer sua fala para fazer a minha. Pode ficar à vontade. Microfone. Microfone. Vamos falando. Gente, agora a gente vai passar para a parte de finalização. A professora Ana, ela fez como eu já falei, ela passou pelo procedimento e não pôde estar participando assim ativamente no grupo, no encontro de hoje. Porém, ela está aqui participando do encontro. Ela está ouvindo. Ela não está podendo falar por conta da boca dela. Mas ela pede para agradecer ao Dr. Gustavo, ao Clístenes, ao Fernando, que teve participações, e todas aquelas pessoas que pôde
de maneira ou só participando, ou mandando a sua pergunta, e contribuindo com o grupo de hoje. Aqui a professora Ana falando aqui no chat. Então, quer falar alguma coisa, Jonathan, agora? Primeiramente, parabenizar o Gustavo, né? A gente já imaginava que o encontro seria extremamente produtivo e são os inúmeros elogios que estão aí no chat, depois o senhor pode dar uma olhadinha. E agradecer por ter aceitado esse convite, né? Eu imagino que a professora Ana, Gustavo, deve estar agoniada, porque a Ana, quem mais gosta de falar e gosta de parabenizar aqui, mas em nome dela e do grupo de pesquisa de todos os membros que estão aqui, a gente parabeniza você novamente, né? Fica muito grato por ter explanado por esse tema. É um tema de extremo interesse para o GISP, a gente tem estudado bastante o silício e trabalhado com silício na pesquisa, e a gente espera que daqui para frente, né, o silício continue cada vez mais constante na agricultura. Ademais, eu agradeço ao professor Clístenes por ter nos ajudado e contribuído com nossa discussão. A gente fica muito feliz pela parceria, né, que a gente tem com ele, e basicamente é isso. Obrigado, gente. Mais uma vez, eu queria agradecer também pela participação, pelo convite, antes de mais nada. Fiquei muito honrado de ver o professor Clístenes aí. Você vê, rapaz, 10 anos atrás, ele estava dando palestra e eu estava assistindo. Agora nós estamos quase, vou me atrever a falar que nós estamos quase no mesmo lugar nesse evento aqui hoje, né? Então, fiquei muito feliz mesmo. Obrigado. Professor, me passa aí, por favor, essa revisão do Bellinger. Eu gostaria muito de ler esse material que o senhor comentou, se for possível, claro. E no mais, nós estamos à disposição. Vocês têm o meu e-mail aí, o Isaías tem o meu contato. Então, se precisar, nós estamos às ordens. A professora Ana está falando, eu espero lhe conhecer. Eu também, professora. Tomara que a gente se conheça aí. Marcar uma viagem para o Nordeste ou vocês vindo para Minas aí, a gente se encontra. Obrigado mais uma vez, gente. Já são 9 horas da noite e ainda temos aí 30 pessoas assistindo. Eu fico muito feliz com isso mesmo, de verdade. Obrigado. Por nada. E acho que para encerrar, acho que essa mensagem do Jadilson conclui bem, né? Ele parabeniza novamente, dá boa noite. Tema importantíssimo para nós leigos no assunto, mas com necessidades de aprendizagem, pois a cultura trabalhada já nos cobram saber alguma coisa. Parabéns, Gustavo. Novamente a gente parabeniza. A gente também do grupo de coordenação, Gustavo, agradece ao Isaías. Como ele tinha falado, o Isaías, na verdade, ele iniciou um período de experiência com a gente na coordenação do GISP, né, e hoje foi, podemos dizer assim, a prova final dele, né, sendo moderador, né, do seu encontro. Então, a gente fica muito feliz, parabeniza também o Isaías e agradece, né, pela moderação. E muito obrigado a todos que estão participando aqui. Esperamos que na próxima semana vocês possam participar também. Caso vocês queiram indicar algum tema, né, para o GISP, para a gente debater aqui, tem um Instagram da gente que a gente colocou no chat, vocês podem indicar, ok? Então, a gente, geralmente, esses temas que são trazidos aqui são temas sugeridos lá no Instagram ou no grupo do WhatsApp. Gustavo? Eu levantei a mão, eu só queria fazer mais um comentário. Pode fazer. Parabéns a vocês por esse grupo, tá? Pela organização e pelo trabalho que vocês têm feito. Eu participei de um grupo desse, comentei com vocês, durante 12 anos. Então, tudo que eu fiz foi via um grupo desses aí. Eu ouvia muita gente falar isso e eu não me dava conta. E eu vou falar a mesma coisa para vocês. Vocês não têm ideia da força que um grupo desse tem. Então, continuem assim, aproveitem essa onda de pandemia que é tudo online, fica tudo mais fácil, mais prático. E continue assim, mão na massa, que é muito bom ver a turma nova, assim, eu não sou muito velho, não, mas a turma mais nova, assim, trabalhando bastante. Parabéns para vocês, tá? Muito obrigado, Gustavo. E, gente, como o Jonathan falou, se quem tiver algum tema para indicar, semana que vem a gente está com uma temática central, que no caso vai ser sobre nutrição vegetal. Então, se vocês tiverem algum tema relacionado à nutrição vegetal que vocês tenham interesse, manda lá no chat do Instagram mesmo, no grupo, do grupo do GISP, e a gente vai estar vendo a possibilidade de estar realizando ele. E muito obrigado a todos que participaram. Então,
Esse foi o finalzinho. Então, tchau, gente. Obrigado, Muito obrigado. pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Coloquei meu e-mail aí no chat. Se alguém precisar, quiser trocar uma ideia, tá aí, tá bom? Pronto, Gustavo. Boa noite Obrigado. a todos. Valeu, Gustavo. Boa noite. Abraço. Boa noite, professor. Um Peguei seu abraço. e-mail também e mando os trabalhos para você. Obrigado. Tudo de bom para vocês aí. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite e obrigado. Obrigado, Mariana. Ana, encerra a gravação, Ana, por favor.